Muito bem, estamos começando o nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil e eu quero muito, no início, agradecer a sua audiência. Eu gosto de falar o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para você que fica aí na madrugada acompanhando a nossa programação. Eu falo isso por quê? Porque a gente tem vários horários alternativos, dentro da programação da TV, do canal Viver Brasil e também estamos no YouTube. E ao estar no YouTube, a gente está na internet. Na internet você pode estar no Japão, você pode estar na Europa, na América Latina, em qualquer lugar desse mundo, acompanhando a gente a qualquer horário, tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo. BH Todo Dia de hoje promete. A gente vai fazer uma homenagem ao nosso querido Tim Maia, 25 anos sem Tim. Chama o síndico. Vamos falar disso. Vamos falar também de educação, vamos abrir espaço aqui para receber mais uma vez, mais uma representante do povo que está na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E é claro, também a gente aproveita, estamos recebendo um jornalista aqui muito bacana, que é uma referência para todos nós. Vamos falar um pouco sobre jornalismo e a importância do jornalismo nos dias de hoje, tá bom? Tudo isso com os convidados e convidadas que estão aqui presentes. Mas eu vou apresentar essa turma daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Início do programa, eu te chamo para o meu Instagram, vamos lá, no @elias.sunshine. É sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas, então sunshine para você, combinado? O nosso canal Viver Brasil tem várias redes sociais, dentre elas eu destacaria também o Instagram do canal Viver Brasil. Vai lá, acompanhe, esteja a parte de tudo que está acontecendo. Lá tem foto, tem imagens em movimento, tem as novidades do canal. Nós comemoramos 1 ano agora, a gente é um bebê, não é? E tem uma coisa que todo mundo tem curiosidade. Você quer conhecer um pouco dos bastidores de uma emissora de televisão? Vai lá que você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Combinado? Muito bem! Preciso mandar um alô para as cidades que nos acompanham pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí tem Belo Horizonte, mas eu mando um beijo e um abraço para a nossa querida, histórica Sabará, cheia de jabuticabas aqui do nosso lado. Tem também a charmosa Nova Lima. Beijo e abraço para você que está em Betim, Contagem. Daí a gente pega o caminho do Rio de Janeiro e paramos em Juiz de Fora. Obrigado pela audiência, Juiz de Fora. Ipatinga do Vale do Aço, Governador Valadares também nos acompanha e o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Meu alô aqui para Uberaba e Uberlândia. Obrigado pela audiência. E você que está acompanhando pelo YouTube, você vai fazer o seguinte, entra no chat, diz o seu nome, de onde você nos acompanha e também faça a sua crítica, sugestão. Vamos construir juntos e juntas o nosso canal Viver Brasil. Combinado? BH Todo Dia é uma revista, gente, uma revista que traz cultura, traz negócios, comportamento e por aí vai. E é de BH para o mundo. E para ter uma revista, o que a gente precisa? Pessoas, personalidades, histórias que vão mudando e ampliando os nossos horizontes. E é por isso que nós temos os convidados e a nossa convidada de hoje. Começo com ele, que é um cara muito bacana, uma referência para mim, cara amigo, mas uma referência profissional. Muito bacana, que é jornalista e agora também baterista, sempre gostou de música e agora ele pode colocar para fora esse seu dom. Beni Cohen, tá bom, Beni? Tudo bom, Elias? Obrigado. Satisfação estar aqui com você. Te acompanho há 200 anos com o seu programa, a história toda do Elias Sunshine. Então para mim é uma honra estar aqui participando com você. Viu? Obrigado pelo convite. Somos Jaca, jornalistas, amigos da criança. Exatamente. Muito orgulho, muito bacana, viu? Demais, Beni? Muita responsa. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade gigante, com o tratamento das crianças, dos adolescentes, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, esse é um assunto tão delicado, que precisa de muito carinho e que durante muito tempo foi meio que desprezado, eu diria, por muitos veículos ou por certas pessoas, enfim. Mas acho que nós estamos num momento em que muita gente está acordando para isso. Então a gente fala disso daqui a pouquinho. Muito bom, Beni, legal demais. Legal. Ao lado do Beni, a gente tem o prazer de recebê-la. Ela que já é pela segunda vez deputada estadual da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e é uma figura que eu tenho também uma admiração muito grande pela sua pauta, principalmente ligada à educação, mas ao coletivo, ao movimento, à organização dos coletivos de professores e professoras. Uma luta muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Então é a nossa querida Beatriz Cerqueira. Tá boa, Beatriz? Eu tô ótima. Quero te agradecer pela gentileza do convite e honrada, com a bancada aqui para esse nosso bate-papo. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho, viu? Muito importante. E agora, nesse momento, Beatriz? Mais ainda. A pauta da educação, a pauta da escola, como é que a gente enfrenta essa sociedade do espetáculo que potencializa violências,
Então, é uma pauta muito importante. Como é que a gente protege as nossas escolas, Isso. as nossas professoras e as nossas crianças e adolescentes. É uma grande pauta. Muito bom. Fechando ali, não é? O palco onde as estrelas se encontram aqui no nosso BH todo dia, a gente tem a presença dele, que é, na verdade, cantor, mas também é um cara que faz umas reflexões sobre a vida. E é legal porque ele tem uma trajetória de vida que vai mudando e assumindo algumas coisas durante esse percurso. Então a gente vai conversar com ele, que é o nosso querido Gustavo Maia. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Elias. Prazer em estar aqui. Muito bom ter essa oportunidade de trazer principalmente esse trabalho, esse legado que foi deixado pelo Tim Maia e a gente poder subir no palco, trazer isso e voltar a encantar pessoas, trazendo, né, esse som, o swing, não só a fúria do Tim Maia. A fúria foi ótima. No palco, a irreverência no também. Trabalho, tanto nos espetáculos quanto fora deles, né? O Tim Maia era notícia em tudo. É verdade. E esse projeto que a gente tem trazido agora para Belo Horizonte desde janeiro, ele tem realmente revelado toda essa potência musical que o Tim Maia deixou no seu legado e que existem gerações hoje novas que não viveram o Tim Maia e que curtem demais esse som. Então é legal viver isso, é legal ver isso. Muito legal a gente lembrar que um dos blocos do Carnaval de Belo Horizonte, que é da juventude, é o Chama o Síndico. Chama o Síndico, que traz não só o Jorge Ben, mas traz também muita coisa do Tim Maia, com muita alegria. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar quando a gente fala de arte, de cultura, né, de entretenimento. É trazer a alegria, é trazer o som, é revelar realmente o lado bom, mostrando todo o prazer que tem a gente estar podendo viver um teatro, um cinema, um show, um espetáculo em si. Muito bom, legal demais. Gente, começa com o nosso cafezinho do Mineiro. E é contigo, Beni. Nasceu em Belo Horizonte, veio do interior, é um forasteiro das Gerais. Como é que é a sua história com BH? Sou belo-horizontino. Completei 60 anos em outubro passado. Parabéns. E sempre vivendo aqui. Obrigado. Os pais também são daqui ou vêm de Não, fora? minha mãe de Curitiba. Olha, Ela ainda está viva, com 92 anos. que barato, hein? E meu pai, paulistano, De qual cidade? de São Paulo. São Paulo mesmo, paulistano, isso, né? Ah, paulistano. Faleceu há 2 anos, na pandemia de Covid, e eles, os dois vieram se conhecer em Belo Horizonte. Foi uma coisa doida, né? Ele de São Paulo, ela do Paraná, e se encontraram em Belo Horizonte, casaram aqui. E eu sou um filho único e vivi a vida inteira aqui. E amo Belo Horizonte, simplesmente. Legal. Fico me lembrando que Curitiba e Belo Horizonte, há um tempo atrás, eram lugares, duas cidades que se testavam muito produtos de publicidade, porque os públicos são muito exigentes, né? E você vem de uma mistura aí. É verdade. Muito legal. Adoro Curitiba, o Paraná como todo, é um estado maravilhoso. Beni, vamos lá. Me leva para passear em 2 lugares de Belo Horizonte que fazem parte da sua história com a cidade. Um lugar, vou falar de um primeiro. Bom, na verdade, todo mundo deve falar que 2 é pouco, né? Sim, é um número pequeno, né? Mas então tá, assim, um lugar que eu adoro há muitos e muitos anos é o Minas Tênis Clube. É um lugar onde eu fiz muitas amizades, conheci muita gente, pude realizar um sonho de infância, que já foi uma infância um pouco difícil financeiramente, então eu não tive a oportunidade de ser sócio de clubes grandes e tal, e queria praticar esportes, queria ter essa oportunidade. E quando eu tive condição, já no meu primeiro emprego, eu virei sócio e, sim, para mim foi uma realização poder frequentar um lugar com estrutura. Isso foi muito bacana para mim, não só do ponto de vista esportivo e tudo, mas das relações, né, sociais. Fiz muitos amigos que eu cultivo até hoje, então é um lugar maravilhoso para mim. O Minas é um marco de Belo Horizonte e é um clube referência no Brasil, né? Demais, em termos de esportes, né? É muito, muito importante. Tem essa coisa da transferência, né? Meu filho, eu já tentei fazer isso com ele, né? Natan, vai jogar tênis, vai nadar, tudo que eu queria fazer, né? E aí você fica tentando, acontece isso demais. Demais, né? Mas o Natan seguiu o caminho dele, né? Vai seguir o caminho dele, mas que eu tentei interferir. Muito legal. Um dos lugares é esse. O outro é o meu lugar da paixão há cerca de 9 anos, que é o Parque Linear de Belo Horizonte, no Belvedere. Esse lugar, para mim, hoje é um lugar sagrado. Assim, nós estamos numa luta muito intensa para preservar esse lugar, que é o último corredor ecológico naquela região, que, como nós sabemos, divisa do Belvedere com Vila da Serra, Belo Horizonte, Nova Lima, é um paliteiro especulação imobiliária gigantes, ali, especulação imobiliária muito forte, e nós sabemos que hoje há outros segmentos interessados em
transformar essa área verde numa rodovia, o que é muito grave para Belo Horizonte e muita gente não está percebendo a gravidade dessa história, né? Ali é uma zona de amortecimento de água pluvial. Olha. Então chove, Isso. a água penetra o solo, cai no lençol freático ali e abastece a estação do Cercadinho, que é o manancial responsável pelos últimos 2% de água potável que Belo Horizonte consome. Você fala, mas 2%? Mas 2% da água de Belo Horizonte é uma enormidade. Se essa área verde acabar, nós vamos estar cometendo um crime ambiental de proporções inimagináveis. Ali é zona de abrangência do Rola Moça, zona de abrangência do Cercadinho, corredor ecológico da Mutuca para o Jambreiro. Sim. Tem 3 tombamentos de Serra do Curral ali. E tem, além das 2 leis de proteção de mananciais, ainda tem uma lei de preservação da memória ferroviária de Minas. Projeto de autoria do João Leite, que foi o primeiro projeto sancionado pelo Zema no primeiro mandato. Sim. Que determina que todas as linhas de trem em Minas têm de ser preservadas, estejam ativas ou desativadas. Você não pode tirar um dormente, um trilho, nada. Exatamente porque ou ela está funcionando ou pela perspectiva Isso, de ela voltar perfeito. a funcionar, que é exatamente o nosso projeto. O nosso projeto contempla um parque de 4 quilômetros no trecho da sede da Vale, aquele casarão lindo ali no fim da via de ligação, Isso. até o pontilhão da MG30, e de lá até o Inhotim, Aí, a ó. revitalização da linha de trem, com um trem turístico de luxo, Fabuloso. acabando com esse drama, especialmente dos turistas estrangeiros que vêm a Minas para conhecer o Inhotim e enfrentam essa loucura que é a BR-381, com trânsito, engarrafamento, acidentes. Perigosíssimo, Não precisamos nem falar disso. Então o Parque Linear hoje é assim, eu fico até arrepiado falando, porque eu vou lá regar muda, vou lá coletar lixo, eu e Isso, outras muita pessoas. gente, né? Mas é um lugar ao qual eu me dedico assim integralmente, assim, todo o tempo que eu tenho disponível, Boa. eu dedico ao parque. Vocês fizeram uma mobilização, eu inclusive participei, mas a claro. situação é muito frágil. Você né? contribuiu demais gravando um Nossa. vídeo pra gente. E agora eu estou preocupado com a mata ali do Jardim América. Pois é um outro problema aqui em Belo Esse é Horizonte. outro lugar que é uma né? encrenca com já- o mesmo objetivo, Isso. né? Arrancar a mata para fazer prédio. São mais de 400 árvores ali. Eu digo muito assim, eu entendo a lógica do segmento imobiliário. O camarada terminou um prédio hoje, ele tem que começar outra amanhã. É um parte negócio. do negócio dele. Mas, poxa, não pode ser ali. É. Não é? Então isso tem que ter regras mais claras. Claro, Não pode ser essa coisa avassaladora, né? Especialmente numa área... A gente fala muito Uma de área verde. ESG, não é? E É, o ESG hoje- das empresas, né? Como é que fica essa Pois situação? não é? na verdade, se você apertar um pouco o cinto, você vai ver que muita gente Não fala em ESG, mas não está exatamente praticando, enfim. Mas no fundo, assim, o que a gente quer é chegar a bom termo, desde que a área fique preservada. Legal. Ok. E o importantíssimo é a mobilização das pessoas. Isso foi uma coisa legal que Isso vocês foi conseguiram. maravilhoso. né? Que a gente perde Quem quiser muito seguir isso. no Instagram, Parque Linear BH. Muito bom. Beni, saiu de Belo Horizonte. Não sei se você já morou fora um tempo. Nunca. Nunca. Mas a passeio, Mas, às vezes a sim, trabalho claro. rapidamente. O que te dá saudade de BH? Do pão de queijo, que é um chavão, mas é verdade. Sincerão, hein? É verdade. Todos os dois falam assim, puxa, ele falou primeiro. Da minha cama, porque é ótimo dormir na cama Da nossa própria, cama, né? É muito bom. E sinto saudade de Belo Horizonte, porque apesar de todos os problemas que a nossa capital tem, é uma cidade muito legal. Tá. Né? Eu acho que ela tem uma lógica interessante, essa coisa de você chega num lugar e com 3 minutos de conversa você descobre que tem amigos comuns, Isso, né? Isso é muito Todo mundo conhece todo divertido, mundo, né? é muito divertido em Belo Horizonte, então eu acho um lugar delicioso. Eu adoro viajar, amo viajar, mas gosto muito de estar em Belo Horizonte também. Boa. Vou te colocar numa furada agora, uma fria. Ai, lá vem. Você, olhando para Beatriz, pelo que você conhece do trabalho dela, mas mais do jeito dela, você diria que ela é de Belo Horizonte? Será que ela é do interior? Ou ela é de fora das Gerais, hein, Bia? E aí, Bia? Olha, não quer facilitar, Eu tá seríssimo. vou chutar que é de fora. De fora? Mas de fora de Minas ou de fora de BH? Não, do interior? de BH. De BH. É fora de... É mineiro. É mineira, no interior de Minas. Meu chute. Diga tudo, não esconda nada.
Ele não marcou gol. Não. Ele tentou, né? Olha, menino? Não, mineira, Belo Horizontina. Sim. E os pais? E os pais. A história da minha família é aquela história da família dos da Silva, né? De que minha família é do Centro-Oeste mineiro, que sai de lá fugindo da fome, né? Isso. Fome, desemprego, falta de perspectiva. E aí os filhos vão vindo para a capital e depois traz a minha avó, né? Essa história acho que é da maioria de todos nós, né? Então essa é a história da minha família, é uma história de mulheres, né? Maioria constituída por mulheres. Se você pega a história, são as mulheres que dão conta dessa superação. A minha avó materna, meu avô materno tinha hanseníase, no período que quem tinha hanseníase era sumariamente retirado do convívio, né? Tinha um grande preconceito. Então, retirado o homem da família, ficou a mulher com os seus, ela chegou a ter 14 filhos, 10 vivos. Então, essa é a história, né? Da mulher que cria os filhos, né? Em condições extremamente difíceis, e que a capital é sempre uma perspectiva melhor, né? Então essa foi a jornada dos filhos que vêm para a capital e depois trazem a mãe e vão se estabelecendo. Então essa é a minha raiz. Então Belo Horizontina, mineira. Quase que eu acertei. Quase. Tem o Centro-Oeste ali. Isso mesmo, Beni, não está tão longe. Por não. alguns anos eu errei. Muito bom, mas tem origem ali no interior. Como, né? A gente tem muito aqui em BH. Beatriz, 2 lugares de Belo Horizonte. Parque Municipal. Por quê? Porque a infância da gente passa onde a gente consegue se divertir, né? E o parque é esse lugar de divertimento, ou gratuito ou não, né? Se você tem a moeda para pagar o passeio, você paga. Se não tem, você também se diverte lá do mesmo jeito. Então é um lugar da minha infância. Meu pai era fotógrafo lambe-lambe no Parque Municipal. Sim, então aquelas coisinhas pequenininhas. Isso. E depois com as minhas sobrinhas, que eu volto depois com elas para também curtir o parque, né? Eu acho que o parque é um parque muito popular, muito acessível para todos nós ali no centro, né? A gente aproveita pouco o Parque Municipal. Pouco, A gente devia ocupar mais. Eu estudei no IMACO, dentro quando do o IMAC parque? era dentro do parque. Então, assim, parte da minha trajetória de estudante também foi dentro do Parque Municipal. Então, um lugar é o parque. E o segundo lugar, o Instituto de Educação. Que está ali perto. Que está ali perto. Foi onde eu me formei. Então, a minha percepção, né, da minha profissão, né, de ser professora, vem dali, de um processo de amadurecimento, de entender o que é a profissão. Então, o Instituto ele tem um lugar muito no meu coração. Sim. E é um prédio maravilhoso, né? Foi meu primeiro emprego. Sim, eu trabalhava meio período, como secretária ali, aquelas coisas ajeitadas. Então, eu tinha um meio período, que isso foi importante também para eu conseguir ter fôlego para estudar. Então, meio período eu trabalhava num prédio que era do ensino fundamental, no outro período eu estudava, que era do ensino médio. A minha percepção, né, de pertencimento político também muito se deu ali, parte na igreja, militância de pastoral da juventude, parte se deu ali quando eu fui decidindo a minha profissão. Então, é um Instituto de Educação, aquela Casa Rosa. Que a gente também precisa cuidar dele, né, Beatriz? Verdade. Atingido pelo incêndio. E já está há muito tempo jogado, há muito tempo. No primeiro mandato, como deputada, eu já estive lá, acompanhei. Então, assim, tudo é muito demorado, sabe? Então, assim, de fato, é preciso pressionar mais para que se cuide mais do patrimônio, sabe? Aquilo é um patrimônio, né? E com muitas dificuldades. Algumas pessoas falam que a gente devia, inclusive, transformar num centro cultural, num centro de referência da educação, né? Ser um lugar diferente naquele ponto ali. O que você pensa disso? Bom, eu acho que ele é importante como escola. Escola, né? Tá. Porque senão a gente começa... as escolas na região central, elas são importantes porque elas atendem primeiro um público trabalhador que trabalha na região central e que estudar ali será importante. Tem uma demanda, né, importante ali da própria região, talvez conciliando, né, com essa importância cultural, mas preservar como escola, eu acho que é legal. Saindo de BH, o que te dá saudade da cidade? Café da minha mãe.
O pão de queijo, café da mãe. Não, mas o café não tem igual. Você toma café em outros lugares, né? E eu aprendi a tomar café sem açúcar, porque você sente o gosto do café. Então, café fora daqui é sofrido, né? A gente toma por educação, mas fora de Minas, na verdade, é sofrido. Então, café da minha mãe... bem da verdade, né, Bia? Quando você chega no aeroporto, que você já vê aquelas lojas de pão de queijo, aquilo já é uma ofensa, né? Exatamente. Fora o preço de pão de queijo. No café, então... Café, então Tá. do café. E sinto falta desse espírito de BH, que é um espírito acolhedor, é um espírito muito próprio nosso. Eu não troco aqui por lugar nenhum. Tá, legal. Passeio, trabalho, mas volto. Vamos lá, agora é você que vai entrar nessa fria. Tá aí do seu lado o nosso Gustavo Maia. E aí, o Gustavo tem jeito de Belo Horizontino? Tudo ótimo. Ele é do interior? Olha, considerando todo esse espírito acolhedor, como nós somos, Belo Horizontinos maravilhosos, eu acho que ele é um Belo Horizontino. Agora você está ferrado. Se você não for, você vai ter que virar. A Beatriz agora foi estratégica. Bom, moro há 13 anos em João Pessoa. Não acredito, na Paraíba. 13 anos moro na Paraíba, moro na praia. Lugar maravilhoso. Há 13 anos. Antes, uma passagem por Belo Horizonte. Antes, uma passagem por Paris. Antes, uma passagem por São João del Rei. Antes, uma passagem por Lavras. Não, peraí, você tem idade para isso tudo, não? Mas antes foram 10 anos do meu nascimento, até me mudar a primeira vez. Sou Belo Horizontino, nascido aqui, mineiro da capital. Isso é um malandro, hein? Olha a volta que ele deu, Beni. Olha isso. Mas é porque já foi voltando no tempo. Cresceu, a gente falou, não, esse cara é de fora. Mas há 13 anos na Paraíba. E falar de saudade de Belo Horizonte, do que eu sinto... trazer aqui, falar que na Paraíba eu sinto saudade da temperatura, do ambiente, do acolhimento do mineiro, do Belo Horizontino, que a gente, eu acho que para mim, eu acho que todas as culturas vão falar que não tem igual, mas a nossa eu tenho certeza que não tem igual. Né? Fora daqui, aí vai falar, pô, em Paris você sentia saudade de Belo Horizonte, não é à toa que eu voltei. Sim. Nós voltamos não foi porque venceu o prazo eu e minha esposa, a gente voltou porque tem um pé muito grande em Belo Horizonte, além do familiar, o cultural, aquela coisa da cultura do boteco, do estádio de futebol, de encostar nas pessoas, de abraçar, de beijar, de festejar juntos os aniversários, os natais, os eventos todos em família. O que dificilmente a gente conseguia ver na Europa. No interior de Minas, óbvio, a gente tem muita cultura muito semelhante, algumas vindas, né, buscadas de outros interiores, de outras capitais, mas muita raiz mineira também. Mas Belo Horizonte, tudo aqui me dá saudade. Óbvio, já falaram do café, junto com um pão de queijo, a mesa já está pronta, uma broa de fubá, um torresmo, a cachaça mineira, a cultura mineira, o copo que cai, alguém grita um time de futebol. Então, faz tudo parte de uma cultura que mexe, que está dentro da gente. Eu moro, isso eu falo, que eu gritei isso na Paraíba, quando caía um copo, quando estourava um foguete, eu gritava, o que é isso, Fá? Vocês não vão entender. Em Paris, então, é que as pessoas não entendiam mesmo. Né? Caía um copo na rua, um foguete estourava, aí eu... Ficar todo mundo olhando, o que será isso? Esse povo aí que não vai entender mesmo. Mas é uma cultura nossa. Entendi. E isso mexe muito com a gente, não importa onde a gente esteja. Mas talvez a gente só perceba quando a gente sai, né? Igual você percebeu aí, né? Esse copo no chão, para nós aqui é natural. Tudo é natural. O fato de você sentar num lugar e ser muito bem atendido, para mim isso é coisa do mineiro. Não é coisa de lugar chique ou de lugar caro. Para mim é coisa do mineiro. E o mineiro faz questão. E não é só em bar, restaurante, casa de cultura, não. Na casa dos outros. Você chega para visitar um mineiro, você assenta na mesa, você come da comida e tudo. E se bobear, ainda sai com uma marmitinha, com um bolo. Peraí que minha filha fez isso aqui ontem. Então sempre tem. E se não aceitar, é uma desfeita. Você tá doido. Desde as mesas antigas, né, de Minas Gerais, que tinham gaveta, né, para quem chegava na hora da refeição, para a pessoa esconder a comida ali só para receber, mas também desse acolhimento mineiro. São os dois lados. Isso mexe muito com a gente e deixa muita saudade. Gustavo, nós estamos no finalzinho do bloco, mas eu não posso deixar você fora dessa. 2 lugares de BH. Vamos lá. Eu acho que falar de lugar que eu lembro e que eu adoro é falar da infância também, buscando isso aí. E o Complexo da Pampulha, né, me trouxe muito à minha infância. Eu sentado aqui de frente a isso também, eu estou retornando aqui, mas falar especificamente do Parque Guanabara,
que era onde aos domingos, né, minha família, meus pais, nos levava para lá, para o meu pai tomar a cervejinha dele, eu e minha irmã a gente brincar nos brinquedos, a minha mãe fazer os passeios, tinha as lojinhas. Então esse era um dos lugares que, quando você me falou, um dos primeiros lugares que você lembra, automaticamente ele veio à cabeça, faz muito parte da minha infância. Roda gigante maravilhosa, né? Não, tudo, lá tudo, o ambiente, o clima, você está de frente com a Lagoa da Pampulha, olhando para essa igreja, com seus pais, brincando. Então, assim, nessa época você não tem relação nenhuma com dinheiro. Perfeito. Então, você está ali por diversão com a família num lugar bonito. Acabou, é 100%. Né? Em um segundo lugar, uma garagem que existia na rua Suaçuí, do Carlos Prates, que é a garagem da casa da minha avó, que é onde se reunia um evento cultural todos os domingos. Meus tios músicos, os vizinhos músicos que se encontravam lá. Então, um almoço de domingo virava um sarau de 4, 5, 6 horas de violão, percussão, sax, trompete, trombone. Então, assim, era realmente um domingo muito diferenciado. Eu acho que isso também muito influenciou para a minha vinda para a música, principalmente, e para o que eu escuto, para o que eu trago para o público, mas também para o que eu escuto, que eu não levo para o público. Que é a música mineira, a bossa nova, o samba, a música mais raiz culturalmente falando, que hoje está se perdendo, infelizmente. Mas essas são as duas lembranças que eu tenho muito forte dentro de mim. Maravilhosa garagem. Que inveja que deu agora, hein? Essa garagem deve ser uma doida. Muita comida mineira. Aí lá tinha o pernil, o torresmo, o pão de queijo, depois o café da minha avó. Essa garagem ainda existe? A casa? Como é que A casa existe. Hoje a minha avó já falecida, os dois avós já faleceram. A casa ainda existe. A garagem está quase intacta. Só trocaram um portão, que agora não pode ser tão aberto quanto era antigamente. Sim. Mas, inclusive, em janeiro, quando eu estive aqui para fazer o show de janeiro, eu fui lá, a minha prima mora na casa hoje, deu uma reformada, mas a casa está muito parecida ainda. E quando eu entrei na garagem é um choque, porque vem a infância toda e ver ela com 30, 40 pessoas fazendo música e ver ela vazia agora é uma diferença muito grande. Mas é um sentimento de gratidão por poder pertencer àquele ambiente e ter feito parte dessa história, que foi todos esses anos ali, tanto de cultura quanto familiar, né? Vamos chamar para ensaiar lá, né, Beni? Pressiona. Acústica de garagem. E convida a gente, né, Beatriz? A gente bate palma, garagem aberta. Aí, você abre o portão assim, aí tem um jardim lá atrás e tudo aberto. A casa está do lado. Assim, né? Muito bom. Chegamos ao final, depois desse papo de banda de garagem, né? Foi muito bom. A gente volta daqui a pouco com mais detalhes sobre os projetos de cada um dos 3 dos convidados de hoje, tá bom? Maestro, nossos comerciais, por favor.